Então, vamos falar sobre a maçonaria agora. Vamos tirar essa cegueira. Você não, mas dessas pessoas que estão vindo se libertando, dessas pessoas que estão vindo de encontro a esse estudo do canal Tibiriçá e seu legado. Elas acham que não vão chegar na onde a gente chegou, mas vão chegar e muitas delas vão passar, porque a gente parou na história aqui, na verdade, estamos expondo. A maçonaria. O que é a maçonaria nos dias atuais? No novo mundo. É o conjunto de todas as denominações culturais. Eu vou falar denominações para os religiosos culturais da África e do Brasil, para os religiosos brasileiros e africanos. Para quem já estudou a fundo a simbologia, a energia, que mais? É tantas coisas que não faz mais sentido tanto falar. É, os pactos, as seitas, as facções. O que acontece com isso? E etc, numerologia, e etc, e etc, e etc. Por isso que diz filantrópica. Não estou defendendo a maçonaria. Não gosto dessa maçonaria atual. Mas eu vou explicar o que é a verdadeira maçonaria, que ficam aí jogando ao vento. A maçonaria, ela foi feita atual para que houvesse divisões de firmas filantrópicas, para que neste século, para os religiosos, o século do sétimo selo, das revelações, para os pesquisadores, vamos pôr assim, a era de Aquários, a era da evolução, a era da informação. Tá? E aí não precisa mais falar, para quem já estudou sabe, para quem está na religião sabe, tá? Não é isso que vocês estão vendo, a maçonaria. Isso daí foi colocado para que todo mundo se voltasse agora, quando descobrisse toda a verdade, para a maçonaria. E muitos vão gostar da maçonaria, e muitos vão odiar a maçonaria. E vós ficarão divididos no meu meio, este é o meu reino, diz assim o Senhor. Vocês não conseguem desfragmentar? Pois bem, essa maçonaria atual, ela foi feita para que você, ou qualquer ser humano que estiver vivendo a vida hoje, para quem estudou, pesquisou, estuda filosofia, medicina, astrologia, geometria, física e etc, teologia, simbologia e todas essas questões, para muitos a maçonaria ela é feita para que formem a ordem do controle mundial. Aí falam que existe o fruto, né? O fruto que é dado aí como como colocação do Illuminati. Não, não é isso. Illuminati nem existe. O Illuminati foi criado de dentro do Vaticano para que se havesse guerra. E os verdadeiros iluminados, hoje, que ainda ninguém prestou atenção, é as pessoas que estão se desligando do sistema. Agora, voltando lá nas denominações culturais. Tá? Cada cultura de Pindorama e de Kemet
Pindorama, Amazônias, o nome mais atual. Etiópia Sagrada, o nome da nossa África, do nosso Brasil, Pindorama, Amazônia. Cada uma dessas duas colocações de terra sagrada tinham mais de 2.000, 3.000, tá? Culturas, povos, pessoas que nasceram e construíram aquela cultura em cima da lei. Dessa cultura está a Toré, a universal, dada hoje como lei dos 10 mandamentos, dada hoje como lei da Toré, Cabala, Alcorão e etc. Mas essas leis não é essas leis que está falando desses sentidos. Culturas. Se existiam mais de 2.000 culturas, existiam mais de 2.000 formas de se viver em relação a todo o estudo de ciências, a história, tá? E de vida espiritual, já vou pôr tudo, enquadrar tudo, matemática, física, química, astrologia, tudo. E cada uma dessas culturas tinha sua própria formação. Assim também era feito aqui em Pindorama. O que aconteceu? Os colonos veio com os que eles já tinham, roubando cada cultura. E cada cultura que foi tomada, foi apagada, dada como venerações de deuses montados em mitologias, para que se havesse nos dias de hoje essa segregação de um Deus só. Ponto até aí. Eliminamos o problema do Deus da Bíblia e o Deus que controla o mundo. A maçonaria é o Deus Sol, Mitra, entre outros nomes, que era de povos. Logo em seguida, a maçonaria era cada povo. Por quê? Porque cada povo se constrói, se vive, se constrói 33 vértebras. Nós temos 33 vértebras. Até os 33 anos de idade, 35, a gente estamos em fase de amadurecimento, pegando o nosso carbono e trocando, dando todas as colocações culturais como mentira e como engano. Aí quando você vai chegando numa certa idade, você começa a ver essas colocações que eu estou falando da vida, amadurecimento, que isso poderia ser bem antes, com as bases naturais da lógica da vida. A lei da Toré e seu universo ancestral, astrônomo da própria natureza, né? E foi tirado isso. E cada peça que hoje as pessoas que já estudou sabe que é uma cultura, para muitas ainda é colocada como uma veneração do poder da maçonaria. A maçonaria é cada ser, cada cultura, cada ser humano se reconstrói. Depois que eles conseguiram fazer isso, eles deixaram no livro de Salmos que os construtores rejeitaram a pedra angular. Aí vem o Yahushua, para que as pessoas se percam mais e mais e mais, assim como eu também acreditei. Então aí, as pessoas achando que tem o nome de um Deus, o nome de um construtor, aquele que foi rejeitado, que foi feito como uma pedra angular e não uma cruz, né? E as pessoas não conseguem entender muitas coisas em relação a esses pequenos detalhes. Então a maçonaria de antes era cada povo, cada cultura roubada, reconstruída da forma que o Vaticano quis, porque o Vaticano é um laboratório, tá? Que controla toda essa massa que nós vivemos. E como eles têm medo do povo chegar neles, eles colocam barreiras, Illuminates, que usem bolts, maçonaria, e etc, e etc. Assim como eles deram os colonos, bandeirantes, soldados cristãos naquela época, vocês estão entendendo? Foi isso.
Então a verdadeira maçonaria está dentro de você. Você se reconstrói, você se remonta. Você é o Deus de si próprio. Esse é o grau que eles vão dar ali perto do 10, do 8. Aí eles começam a revelar coisas até chegar no grau 29, que é o grau que você aceita o tal Bafomé, que é a forma de eles ajuntaram todas as colocações mais firmes de tudo isso que eu falei e colocou lá. Cabeça de um bode, isso. O símbolo do útero que está ali, o Ouroboros, que muitos canais, Thiago Lima, esses caras ficam aí dando linguiça para encher. Rômulo Manasquim, eu vou começar a falar dessas pessoas agora, tá? Que já encheu linguiça demais. Doutor Afonso, Humberto Voltes, Edinho, eles sabem tudo isso que eu tô falando, mas eles se maqueiam por quê? Porque é bom ter dinheiro. A maçonaria te compra, né? E eles ficam falando que é contra o sistema e tal, é nada. Eles estão gostando de ter mais inscritos. Por que o canal Tibiriçá nunca pediu para ninguém se inscrever? Porque quem está se inscrevendo é para se inscrever. Aquele ali entendeu a matéria da libertação. A matéria de ser livre mentalmente, porque o espírito é a mente. Entende? Então, para as pessoas que estão aí perdidas nesse mundo, a maçonaria foi comprada. A maçonaria de cada ser. Todos nós estamos vendidos e todos nós somos maçom. Não, para ser maçom tem que se batizar. Você se batizou, meu querido, quando você nasceu, quando você tomou a primeira vacina, quando você se registrou, ali você já se tornou um maçom. Só que eles maqueiam para ficar filantrópico, para ser algo mais, como eu posso dizer, não é nem oculto, mas assim, mais controlado, de uma forma de segregar um estilo diferente de vida. Só isso. A maçonaria atual, ela é opressão do Vaticano para que ninguém consiga passar disso. Mas eu estou aqui para dizer, o problema está no Vaticano. As ordens eclesiásticas estão no Vaticano, as ordens do clero estão no Vaticano, as ordens que eu estou falando é leis, tá? Para que tudo isso que acontece entre maçonaria e Assembleia de Deus, de uma igrejinha qualquer, ou qualquer esse movimento que nós temos, primeiro nós precisamos derrubar as igrejas católicas, porque elas são registros históricos da colônia, do firmamento, de que sim, eles colonizaram, segregaram, catequizaram e formaram um novo mundo aqui. Precisamos derrubar mesmo, é derrubar as igrejas católicas, acabar com as igrejas católicas, porque derrubando isso, você já tem um poder daquilo ali não ser mais um patrimônio da religião católica do governo mundial. Depois disso, vocês começam a entender o que é a maçonaria, porque está preso nessas localidades. Cada igrejinha que você vai, que você acha bonitinha a capela, para aquela capelinha existir, morreu muita gente, muita lei foi mudada. Para que hoje a pessoa anda com um livrinho Bíblia debaixo do braço, falando Deus te ama, muita gente morreu para escrever esse livrinho que fala que é inspiração de Deus. Para que tem esses pastorzinhos aí, Malafaia, de Macedo, tudo lixo, tudo bosta. Os pastorzinhos atuais falando de glória, dando aquelas inspirações de um espírito para aquele momento que abre alguns tipos de leques mentais, como se fosse algo libertador. Nossa, que bonito! Aquilo ali é uma programação dos profetas que iriam se passar pelo brilho. Está lá em Efésios, se eu não me engano, Efésios 2, Efésios 6, Efésios 2. Então, vocês que estão aí achando hoje bonito pregar, bonito falar graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor, saiba que você está falando em nome do Deus que matou muitos dos seus próprios parentes lá atrás, porque a célula do seu sangue ela não morreu. A construção da sua maçonaria ela não morreu ainda. Então abre a sua mente, prestem atenção no que vocês falam,
A maçonaria é um jogo do equilíbrio para que ninguém possa encostar no Vaticano. É a última porta, porque a porta mais preciosa a gente já abriu, a verdadeira história, denunciamos tudo. Medo não temos. E outra, vou deixar aqui bem claro, vocês não podem me matar. Por quê? Porque eu já sou falado, já tem gente, conheço pessoas. E as pessoas vão correr atrás. E isso não vai ficar calado. Isso não vai ficar assim. Isso que nós estamos fazendo é sem dinheiro. Nós estamos fazendo por amor. Todas as pessoas que estão por trás de mim, de R$ 1 a 50, mas ali junto, sabendo o que está fazendo, construindo uma nova verdade, a verdadeira verdade que vocês da elite governamental tomou do povo. E essa é a verdadeira maçonaria atual, um controle de simbologia, de segregações, para que um pastor hoje tenha pelo menos um pouquinho a mais do conhecimento que ele pode ter, ele é consagrado na marteladinha na testa na maçonaria, tá bom? Todos os conceitos hoje dados de você abraçar um Deus ou o que for é da maçonaria. Por quê? Porque você está ajudando a construir, porque você é um construtor de si próprio. Você se faz, você levanta, você escova os dentes, você vai ao banheiro, você almoça, você vai trabalhar, você. O eu sou é você. Até isso eles deram na Bíblia, para que você achasse que foi um Moisés. Então, muitas coisas que vocês não sabem e acham que quando esse canal gira por aí é mentira, é enganação, é porque vocês não têm mais argumento pra gente. Porque a gente tem toda a resposta e tudo que vocês precisam. Só que vocês querem viver no ego, no medo de perder parcerias, no medo de perder amigos, no medo de perder dinheiro, no medo de perder condições, no medo da perca e da emoção. Vocês todos do mundo têm medo de viver, têm medo de conversar, têm medo de se abrir, têm medo do ser que é. Respeita a veneração do limite da doutrina, mas não respeita a veneração do poder de mudança. Mas querem falar, querem achar que sabe. Então, para alguém vir falar mal do canal Tibiriçá e seu legado, feche o cu para falar comigo, que tem que ter muito cu para trocar ideia.